Nós estamos aqui em mais uma celebração ao Senhor, prontos para adorá-lo, mais uma vez em formato online, mas nós estamos distantes fisicamente, mas juntos virtualmente. Eu queria te convidar a adorar esse Deus, declarar que Ele é o autor e consumador da nossa vida. Vamos cantar? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Eu sei, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Eu sei, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. Convido você para que abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 103. Nós iremos ler os versículos 1, 2, 17 e 18. E diz: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com que os guarde a sua aliança, e para com que se lembre dos seus preceitos e os cumpra. Amém? E esse é o desejo do nosso coração, adorar o Senhor por tudo o que Ele tem feito. E nós sabemos que Ele cumprirá
o desejo em nosso coração. Do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Alguém está perto de ti e tuas bênçãos não tem. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos, Senhor. Quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Mais uma vez. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar, Senhor. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Convido você para que abra o seu número cristão, hino de número 456, o estandarte. Nós cantaremos a primeira e a última estrofe. E com essa mesma oportunidade, você também tem a oportunidade de fazer o depósito do seu dízimo ou da sua oferta, pelo Pix ou por depósito bancário mesmo. Ou se você tiver qualquer dúvida, é só procurar o nosso tesoureiro ou alguém membro da nossa igreja que iremos te orientar como fazer. 456, o estandarte, primeira e última estrofe.
o estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, esta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Serão instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Para finalizar esse nosso momento de louvor dessa noite, nós iremos declarar que Ele é o nosso leão de Judá. Cantemos. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram sem clamor. Ouve-se um brado de vitória, que o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, que o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão a Sião vender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos virão a Sião vender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Igreja, um povo chamado a glorificar a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, e nós leremos do versículo 26 ao 31. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 31. Acompanhe aí comigo. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos orar? A Ti, ó Deus, seja dado a honra, a glória e todo o louvor, Deus. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, Deus. Fala ao coração de cada pessoa que está assistindo este vídeo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Essas duas epístolas que encontramos aqui do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, elas estão destinadas a uma cidade da qual existia ali um grande comércio, e temos historiadores dizendo que todo o comércio do mundo passava por essa cidade na Grécia. Ela tinha aproximadamente 400 mil habitantes, vindo de toda parte do mundo, judeus, italianos e de toda parte do mundo, trazendo consigo a sua cultura, trazendo consigo a sua religião, trazendo consigo coisas boas, mas trazendo também coisas ruins. E eles tinham por iniciativa, por tendência, pensar, esquecer das coisas futuras e pensar apenas no presente, para que eles pudessem viver de forma irrestrita, viver pecando, viver errando, a sua forma errante de viver, sem que pudessem ter um parâmetro de vida, um parâmetro daquilo que é certo, daquilo que é errado. Nesse contexto, o apóstolo Paulo, então, na sua segunda viagem missionária, ele dá início a esta igreja, a igreja de Corinto. E nessas duas epístolas, eu quero abrir um parênteses aqui, que muito embora seja sinônimo, carta e epístola, a carta, ela tem uma leve diferença da epístola. A carta, ela geralmente é algo pessoal, voltado para uma pessoa, voltado para um grupo. E a epístola, ela tem por objetivo ser amplamente divulgada, amplamente difundida. Ou seja, é provável que esta epístola ela tenha sido lida para toda a congregação, para toda a igreja, e certamente um documento oficial registrado que nos atinge e nos ensina até os dias de hoje. E essas duas epístolas, elas trazem consigo problemas e dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. Existia ali muitas divisões, infelizmente existiam facções, existia também imoralidade, existia muitas coisas dentro daquela igreja, naquele povo, que eram más aos olhos do Senhor. E vemos aqui como o apóstolo Paulo lidou com aquilo, como que o apóstolo Paulo escreve e ensina aqueles irmãos. E nós podemos aprender com o apóstolo Paulo e aplicar na nossa forma de viver igreja, na nossa forma de viver Deus. E dentre esses aprendizados, eu
os separei em alguns pontos. E o primeiro ponto que nós podemos ver aqui está no versículo 26. Acompanhe aí comigo. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Primeiro aprendizado aqui com o apóstolo Paulo. Ele relembra aqueles irmãos quem eles haviam sido. Amados, eles eram cheios de vaidade. E o apóstolo Paulo corrige esse problema mudando dessa vaidade para a glorificação somente do Senhor. Glorificado seja somente o nosso Deus. E é isso que o apóstolo Paulo os ensina, chamando a sua atenção e mostrando quem eles haviam sido. Meus irmãos, não pense que nós somos melhores do que esses homens e mulheres pecadores deste tempo. Todos pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Precisamos em todo o tempo aprender com essa palavra do apóstolo Paulo qual é o nosso lugar e reconhecer nas nossas vidas que nós não somos nada sem Deus. O apóstolo Paulo chama a atenção deles e mostra quem eles haviam sido. Amados, muitas vezes a vaidade, o orgulho tem tomado o coração de muitos e achando que podem tudo, achando que tudo gira ao seu redor, se esquecem de que Deus é que tem que estar no controle das nossas vidas. Que sem Deus nas nossas vidas, nós não somos absolutamente nada. Prova disso é o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos passando. Quem irá te proteger nesse momento? A sua esperança está depositada nos políticos, no presidente, no prefeito, quem quer que seja a autoridade? A sua esperança está depositada na ciência? Quem nos protege? Quem cura de todo mal? Quem está no controle de todas as coisas, do qual nós dependemos, é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Nós continuamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo. Primeiro, ele relembra quem eles haviam sido, mas ele continua e relembra a eles o motivo pelo qual Deus os chamou. Versículo 27 até o versículo 29 diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe o tolo, Deus escolhe o fraco, Deus escolhe o humilde, Deus escolhe o desprezado para mostrar ao mundo, para ressaltar no mundo o pecado do orgulho. E mostrar àquele povo e mostrar a cada um de nós a necessidade que nós temos da graça de Deus. A graça do Senhor, a graça do nosso Deus é o que nos garante a salvação. Nada neste mundo, nenhuma coisa que o mundo possa te oferecer é capaz de te garantir a salvação. Salvação é só por meio da graça do nosso Senhor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. E é isso, meus amados, que o apóstolo Paulo está nos mostrando.
o que para o mundo é valioso. O mundo valoriza o berço de ouro, o berço do qual você veio, o nome da sua família, aonde você mora, aonde você estuda, o carro que você tem, a sua posição social. E o apóstolo Paulo aqui nos orienta, o apóstolo Paulo nos mostra que nada que para o mundo é valioso tem valor para o nosso Deus. É isso que a palavra está nos dizendo aqui. Deus não dá valor a nada disso, pois Ele escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus não permite que ninguém se glorie na sua presença. Precisamos entender o porquê que Deus nos chamou. E se nós somos salvos pela graça de Deus. Paulo nos instrui e nos ensina aqui através dessa palavra que nada que para este mundo, para essa sociedade, para as pessoas que não conhecem a Deus tem valor. Para nós, isso não vale de nada. Infelizmente, muitos estão apreensivos e preocupados só com este momento presente e se esquecendo que o que deve gerar medo é para onde nós vamos. Porque a morte chegará para todos nós, seja nesse momento agora, seja no futuro, seja em qualquer tempo, pois não sabemos nem a hora nem o dia, mas é certo de que nós podemos agora mudar aonde nós iremos passar a eternidade. Depois da morte, aqui, terrena, para onde você irá? Paulo nos relembra o motivo pelo qual nós fomos chamados. E ele continua a nos ensinar por intermédio da sua palavra, porque aqui ele relembra a herança deles em Cristo Jesus. Olha aí, versículo 30 e 31 diz assim: é, porém, por iniciativa dele, do nosso Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Aleluia! Isto é, preste atenção, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Eu fiz uma anotação aqui, o que significa como herança para cada um de nós, para esse povo aqui, para os irmãos da igreja de Corinto e para as nossas vidas. Sabedoria é Jesus. Jesus é a nossa sabedoria. Através dele é que nós podemos entender a vida. A vida só faz sentido se Jesus Cristo estiver habitando no seu coração. E Ele nos dá a capacidade de enxergar o mundo de forma diferente. Enquanto muitos estão loucos, desesperados, sem dormir, perdendo o sono, com medo sem tamanho, nós podemos descansar em Cristo Jesus, porque quem está em Cristo é capacitado em sabedoria divina. Essa sabedoria é que nos traz a paz. Esta sabedoria é que nos dá a salvação, a sabedoria que é Cristo Jesus. Mas nós temos aqui como herança também a justiça. Ele é a nossa justiça. Por meio da fé, nós somos justificados e declarados livres diante do tribunal de Deus. Na nossa cidade está acontecendo agora algo desagradável e que será uma perda muito grande para a cidade se acontecer. Eles estão querendo tirar daqui a comarca de Pedro Canário, né? O fórum de Pedro Canário irá se juntar ao fórum, né? O tribunal, o fórum de Conceição da Barra. Isso é ruim para a cidade. Alguns irmãos estão até tão preocupados que me mandaram: pastor, isso aqui é verdade ou é fake news, dizendo que Pedro Canário não será mais município, que será incorporado à Conceição da Barra. Tome cuidado com esse tipo de informação, não é por aí. A ideia do Conselho Nacional de Justiça é uma ideia de economia, mas que irá gerar um prejuízo para a nossa cidade.
E eu vi muitas pessoas preocupadas e precisamos lutar para que este fórum fique aqui, mas principalmente eu quero que você possa refletir diante do tribunal de Deus, que é o que deve te preocupar demais. Como está a sua vida? Deus é a nossa justiça. Deus é um Deus justo. E é preciso que você possa pensar neste momento. Ficar preocupado com o tribunal, com o fórum, com as coisas daqui, tudo bem, precisamos sim lutar para que nossa cidade possa crescer. E se for um retrocesso, nós precisamos mostrar que não estamos contentes. Mas o que deve gerar uma preocupação no seu coração é se você está justificado por Deus, justificado por Jesus Cristo. Porque se você não for justificado pelo sangue de Jesus, o que está destinado para você é a condenação eterna. E quando entregamos o nosso coração a Jesus, temos por herança a justiça de Deus. E ele continua aqui. Além da sabedoria, além da justiça, tem a santificação. A santificação é de que através de Jesus nós somos separados para servi-lo. E somente por meio de Jesus é que nós somos santificados. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Isso é por herança, algo que ganhamos quando entregamos o nosso coração a Jesus verdadeiramente e vivemos como discípulos do Senhor. Por fim, nós temos por herança a redenção. Foi pago um alto preço para que você fosse salvo. E o Senhor virá em glória para nos levar. E certamente você reinará com Ele para sempre. Amados, nós aprendemos aqui, através da palavra do apóstolo Paulo, que possuímos uma herança, se estivermos vivendo conforme agrada o coração de Deus, conforme orienta a sua palavra. E aqui, concluindo, nós temos 3 etapas da salvação. Primeiro, o passado. Nós somos salvos porque Jesus é a nossa justiça e nós fomos justificados. Amém? Nós temos o presente. Nós estamos sendo salvos porque o Senhor Jesus é a nossa santificação. E por fim, a última etapa da nossa salvação é que Jesus é a nossa redenção. E nós aguardamos o dia que o nosso corpo estará remido, livre da presença e também do poder do pecado. Em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus é que há salvação. E nele nós podemos encontrar a redenção. Deus te abençoe. Que neste momento seja um momento de reflexão da sua forma de viver Cristo, da sua forma de ser igreja. Que tudo que você fizer, que tudo que você falar, seja para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique em casa e não se esqueça, principalmente, fique em Cristo. Oremos, irmãos. Deus, que o Senhor seja glorificado em cada vida, em cada casa, em cada família, que na nossa forma de viver nós possamos agradar ao Senhor e que teu amor, o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e as doces consolações do teu Espírito Santo, ó Deus, esteja com o teu povo que está assistindo, meu Deus, esta mensagem, e com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.